da palavra. E eu gostaria que você lesse esses dias o texto de Neemias. É claro, você vai fazer sua leitura diária. Você, semelhante ao pastor, você tem a sua leitura. Eu tenho a minha leitura contínua com o objetivo de ler a Bíblia toda, não é? Atualmente eu estou iniciando o texto de Efésios e eu quero, com isso, incentivar você a abrir aí uma exceção e começar a ler também Neemias. Nós vamos percorrer, pelo menos hoje e domingo pela manhã, o texto de Neemias. Comece aí no capítulo 1 e leia pelo menos até o capítulo 4. E eu gostaria que você, nesse momento, acompanhasse comigo a leitura dos primeiros versículos. Primeiro, vamos observar aqui do que se trata antes de lermos. Nós estamos lidando com a leitura do texto que se dá no final do exílio babilônico. O povo de Deus, depois do reinado de Davi, Salomão, e aí vem a construção do templo, aí depois vem o declínio do povo, a separação de Israel em duas tribos, todas as tribos se dividem em dois povos, Israel e Judá. E então o povo de Deus agora está dividido, só há uma nação com Jerusalém como posse, e o templo é levantado também na outra parte do povo, mas há um declínio geral onde o povo é levado cativo. Eles são levados cativos para a Babilônia, dado ao pecado repetidas vezes, ano após ano, reis após reis. Há uma infinidade de reis e a maioria deles foram infiéis. E você vai encontrar na história que eles são levados para a Babilônia, passam na Babilônia 70 anos, aproximadamente, e ao sair, é exatamente a leitura de Neemias, e o complemento disso é ler o texto de Esdras, que era o escriba e o sacerdote. Esses dois textos, Esdras e Neemias, contam a saída do povo para retornar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém e ter aquele ambiente onde a casa de Deus, o templo, seria o lugar onde o povo, uma vez por ano, se reuniria para perdão dos pecados, o sacerdote faria expiação anual e todo judeu retornaria para Jerusalém para então participar das festas, sejam elas as festas da Páscoa e tantas outras que a Bíblia relata. Mas a principal era o dia da expiação anual, onde o perdão dos pecados era celebrado com sacrifício, onde todo o povo se reunia ao redor do templo. Tudo isso voltaria a acontecer, mas nesse exato momento está os muros derribados, os portões queimados e o templo destruído. Jerusalém está desolada. E então, Deus começa a despertar o seu povo, e a narrativa desse despertamento está aí no capítulo 1, que nós lemos no começo do culto. E eu quero reler aí os primeiros versículos e caminhar com você. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Ele me disse, vamos repetir aí? Ele me disse: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província se encontram em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Verso 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Muito bem. Logo aí, no versículo 5 agora, então disse eu: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade, para que com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Aí ele segue na sua oração. Mas eu quero dar ênfase aqui agora, nesse trecho, onde Neemias começa a ter contato com as informações trazidas pelos seus irmãos, aqueles que estiveram na terra. Neemias era copeiro, está aí no versículo 11, no finalzinho. Nessa época, no finalzinho do verso 11, nessa época eu era copeiro do rei. Basicamente, ele provava o vinho antes, porque era costume, para a segurança do rei, primeiro o copeiro provava o vinho, para depois encher o copo do rei e o copo do rei ser servido. Ele deveria fazer isso com sorriso, com alegria, ele servia com alegria, e no capítulo 2 diz que ele se encontra triste e entregando esse vinho para o rei com tristeza. Você já conhece o texto, o rei pergunta por que ele está triste, até diz assim o rei: você não está doente, por que você está triste? Isso não acontecia, viu, irmãos? Isso aí não acontecia. Normalmente o rei era capaz de mandar matar se alguém se colocasse ali fora do propósito que foi lhe proposto. E por isso que o texto, inclusive, vai dizer, nós vamos ler, mas o texto diz que quando o rei pergunta isso, o texto diz que Neemias teve medo. E ele então fala a respeito das portas queimadas, dos muros derribados, o templo destruído. No finalzinho do capítulo 1, ele fala, na verdade o capítulo 1, a oração dele é uma preparação para ele falar com o rei. Veja como é que está aí o texto, versículo 10 e 11. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Aí o verso 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Aí olha só a palavra dele aí, ó. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Aqui ele se dá, o texto dá a entender que ele está falando de quem? Dá êxito, pois o teu servo vai falar com este homem. Quem era? O rei. Era o rei. Então veja o processo aqui. É claro, você já sabe o que acontece depois, ele fala com o rei dá a ele tudo que ele precisa para poder reconstruir Jerusalém. Tudo que ele precisa é dado. É isso que acontece no final. Entenda aí. Nós temos aqui uma série de princípios que até hoje são utilizados. Até hoje. Primeira observação que eu quero fazer é que chega ao conhecimento de Neemias que estava tudo destruído. Ele já sabia? Ele já sabia. Veja bem, todos os nascidos no exílio, todos os que vieram do exílio sabiam que Jerusalém foi destruída e que permanecia assim. Só que, nesse momento, é quando ele ouve e a tristeza vem sobre o coração dele e ele começa a clamar. Entenda bem aqui algo. Foi Deus que trouxe tudo isso. Foi Deus que trouxe. Como assim foi Deus que trouxe? Eu quero relembrar a você aqui a pessoa de Daniel. Se você não tiver lido Daniel ainda, você vai escrever aí em algum lugar, vai tomar a decisão. Eu vou ler o texto de Daniel. O que Daniel traz? Daniel é um livro que narra o momento do exílio.
O povo está exilado em terra estranha, em terra alheia, Babilônia. Daniel é uma pessoa de extrema capacidade intelectual, uma pessoa de extrema capacidade estudantil, pois ele passa cerca de 3 anos sendo preparado para estar diante do rei. Diz o texto que ele foi aprender as línguas dos caldeus. Se você for estudar isso, você vai descobrir que era uma das línguas mais difíceis de aprender. Por isso que o texto dá ênfase assim, ele foi estudar a língua dos caldeus, porque isso não era uma tarefa fácil. Antes dele estudar isso, ele já tinha uma ampla capacidade intelectual, estudantil, ele já tinha trilhado um caminho de estudo. Mas foi-lhe dado mais uma tarefa, porque ele precisava estar na presença do rei. Entenda aí, tudo o que acontece no texto de Daniel é no período do exílio. Daniel, lendo a palavra, descobriu que ainda havia de demorar muito tempo para o exílio se encerrar. E ele começa a orar e jejuar para que Deus tome uma providência e que Deus tivesse misericórdia e concedesse a graça de tudo isso acontecer de forma diferente. Qual a observação de Daniel que eu quero trazer? Daniel não pôde viver o que Neemias estava vivendo. Mas o período de Neemias é o período que se encerrou o tempo do exílio. Por que se encerrou o tempo do exílio? Porque Deus determinou que o exílio se encerraria. Entenda aí, meu irmão. Eu quero deixar bem claro isso aqui, porque essa história de que eu vou orar e Deus vai mudar o que Ele planejou porque eu pedi, isso, a Bíblia não diz isso, viu, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus não é o nosso servo. Ele não muda, eu chorei a noite toda, ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Por isso que nós temos que conhecer muito bem a palavra, porque você pode estar orando algo que Deus não vai fazer. E aí eu chamo isso de economizar a oração. Né? Como assim economizar? Você vai perder tempo. Porque Deus não se submete ao que você quer. Não adianta, você pode espernear, pode gritar, pode dizer, ó Deus, se o Senhor não fizer, eu vou matar. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não mudará a vontade dEle. Ele é Deus, e eu aconselho você a submeter o que Ele diz. Pode parar de brigar com Deus, que você vai perder essa briga. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque se fosse do contrário, eu vou lhe dizer que esse mundo estaria uma bagunça. Aliás, irmãos, para quem gosta de assistir filme, é um bom divertimento. Não tem aquele filme que um ser humano passa a ter o poder de Deus durante algum tempo? Quem aqui lembra desse filme? O primeiro. Meu amigo, aquilo ali, uma mensagem para mim tem daquele filme. Graças a Deus, ninguém aqui tem o poder que Deus tem. Porque, eu vou lhe dizer, ia morrer muita gente que não era para morrer. Sim ou não? Porque as pessoas iam começar a tomar providência aos seus próprios olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Né? Até dentro de sala, outro dia, no Homem ao Márcio, estava esse questionamento. Pastor, a Bíblia diz que a gente tem que, né, Deus vai falar no coração, a gente tem que ouvir o coração. E muita gente não entende isso porque o coração da pessoa não tem condições de ouvir Deus. Porque quando que o coração está fora do propósito para ouvir Deus, não vai ouvir Deus nada. Que ouvir Deus, meu irmão? Aí é nessa hora que aparece um monte falando, mas Deus falou para fazer assim. Falou nada, disse nada, falou não. Quem são as pessoas que podem tirar o cavalinho da chuva? Que Deus não vai falar. Se o seu coração está maculado com mágoas, com rancor, você não tem como equilibrar a comunhão com Deus, quanto mais ouvir a voz do Espírito Santo.
Aí imagina, coração cheio de mágoa, né? Aí a pessoa está lá assim, não, mas Deus sabe o que eu passei. Deus está comigo, Ele me ama, Ele quer o melhor para mim. Fulano queria me matar, queria me destruir. É claro que Deus está comigo. Olha aí o pensamento humano, ó, a ética humana, buscando colocar Deus nesse negócio. Se eu perguntar aqui se você já viu alguma coisa dessa, você já viu, meu irmão. Claro que você já viu. Você nunca viu alguém cheio de razão? Cheio de razão. Fui humilhado, pastor, não é possível. Eu vou orar, Deus vai tomar providência. Rapaz, foi humilhado. Você passou o que Jesus passou? Não. Então, meu irmão, você passou o que tantos homens de Deus passaram. Já viu aquela pessoa que parece que tudo dá errado só com ela? Leia lá o texto de Gênesis, como é que foi a vida de Isaac, depois que o pai dele morreu. Meu irmão, a vida de Isaac, cava um poço. Aí chega alguém, depois que está jorrando a água, aí chega lá um outro pessoal e diz, não, esse poço é nosso. Isaac não briga. Ele vai à procura de outro lugar, cava o poço, a água sai. Aí chega outro de novo, não, isso aí é nosso também. Meus irmãos, eu fico pensando que quando ele sai para cavar a terceira vez, eu tenho para mim que já tinha gente sentada dizendo, o próximo poço nosso, vou já declarar que é nosso, ele não briga, ele não faz nada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a visão do texto? Quem é que andava com ele? O Senhor andava com ele abençoando. Meu irmão, eu tenho para mim que se Isaac cavasse numa pedra ia sair água, só para mostrar que a bênção está com quem é aliançado com Deus. E os outros, a água que eles tinham, era só a água que o abençoado do Isaac cavou. Deu para entender aí? Quantos entenderam? Mas eles mesmos não tinham aquela capacidade, não tinham tudo aquilo fluindo da terra que eles tinham ali diante deles. Mas quando a gente olha, parece que a gente está vendo ali um sofredor. Isaac é um sofredor, pastor. O senhor já cavou o poço, pastor. Não é fácil não, pastor. Meu amigo, no final da história, quem prosperou e quem se tornou uma grande nação foi Isaac. Aonde é que estão aqueles que tomaram os poços que ele cavou? Sumiram da história. A história bíblica até hoje, e a descendência de Isaac está até hoje existente, provando a graça, o poder, a misericórdia de Deus. Então, há muita visão humana sendo aplicada e muito calor humano aí querendo fazer justiça. E é por isso que, graças a Deus, Deus é Deus e nós não estamos no controle. Graças a Deus. Por quê? Porque senão, meus irmãos, nós íamos oferecer muitas atitudes inadequadas que não têm fundamento nenhum. Aonde eu quero chegar? Deus estabeleceu o tempo certo de fazer todas as coisas. E isso não é novo. Deus estabeleceu que o povo ia ser escravo por 430, 400 anos no Egito. Se alguém orasse nos primeiros 50 anos, não seria ouvido. Nos primeiros 100, não seria ouvido. Deus estabeleceu que eles passariam isso. Leia o próprio Deus falando a respeito do que ele fez, do que ele iria fazer, e ele mesmo revelou antes de acontecer. Mas com mão forte eu os retirarei dali. Quando você olha o povo de Deus entrando na terra de Canaã, chegando nos arredores de Canaã, você entende por que os 400 anos no Egito. Por quê? Durante 400 anos, todas as nações sabiam quem são os judeus, quem é este povo de Israel. São aqueles escravos do Egito. São os escravos. Como assim escravos? Já nasceu escravo? Sim, já faz 200 anos que eles são escravos. Passou mais 100. Os escravos judeus. Sim, mas como assim? 300 anos, nunca se ouviu um povo que ficou tanto tempo escravo. 300 anos.
Meus irmãos, 400 anos. Estude a respeito. Quanto tempo uma nação ficou escravizada? Uma nação inteira escravizada pela mesma nação, o Egito. Procure, não tem. Sabe o que Deus estava fazendo? Vou deixar piorar, e quando eu arrancar eles de lá, maior será a notícia do milagre do que do malefício. De forma que quando eles caminhavam no deserto, as nações se tremiam completamente, porque diziam, pode estudar isso, você vai encontrar nos textos. As nações diziam, o que será de nós, se este Deus os arrancou depois de 400 anos do Egito? O Egito era a nação mais poderosa da terra, irmãos. E estavam em frangalhos no final, quando Deus as tirou. Deus poderia ter tirado na primeira praga, não tirou. Ele quis assim, com 10 pragas. Por que com 10 pragas? Na primeira, Faraó cedia, não, pode ir. Aí Deus endurecia o coração de Faraó, e o escritor de Hebreus declara que ele assim desejou fazer para mostrar o seu poder. Em outras palavras, eu quero organizar aqui algo na sua mente. Se você está passando por uma situação que é o Senhor que está no controle, talvez você tenha que mudar a sua oração debaixo, é claro, da orientação do Senhor. Comece a orar para você suportar o tempo do exílio, o tempo, entre aspas, da opressão da escravidão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Parafraseando com o texto que acabei de explanar. Comece a mudar a sua oração, porque talvez você é um Daniel vivendo uma experiência que Deus não mudará. Meus irmãos, eu quero lembrar, antes que você ache que eu estou aqui com a pregação mais triste do mundo, o pastor está pregando hoje. eu não me lembro de ter falado nunca isso aqui, hein? O pastor está doido, né? Não, irmãos, estou mais lúcido ainda, né? Ainda que para o mundo eu sou louco. Mas assim, eu estou dizendo para você, em outras palavras, quero só deixar claro isso. Parece que é uma má notícia, mas Daniel orou e não foi feito. O que Daniel sonhava? Que finalmente o povo fosse para retornar para Jerusalém. Ele queria ver a resolução, ele queria ver o final do cativeiro, mas isso era para ser cumprido no futuro, e ele não estaria vivo para ver isso acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou de se manifestar na vida dele. Deus não deixou de livrá-lo da cova dos leões. Deus não deixou de exaltar a sua cabeça diante de todos, o transformando no governador supremo sobre 99 governadores. Em outras palavras, eu não estou dizendo que você vai viver no sofrimento, mas eu estou dizendo que se a situação que você está vivendo, Deus não vai tirar, Ele não deixará de abençoar você com comunhão, experiência com Ele, e você não pode deixar de orar a Ele sempre, como Daniel orava. 3 vezes ao dia, ele se colocava em oração, e era o horário do sacrifício diário. Ele estava em oração, como que dizendo, não tem sacrifício de animal em Jerusalém, mas eu estou diante de Deus, me colocando diante dele como se fosse o sacrifício. Então eu quero deixar claro, antes que você tivesse, alguns estavam preparando aí, né? Alguns estavam preparando o lençol para chorar. O pastor disse hoje que eu tenho que me contentar. Não, meu irmão. Eu quero deixar claro que estava lá Daniel sofrendo as perseguições. Leia o texto. Ele era fiel em tudo. Os governadores queriam pegar ele em alguma falta para ele perder o ibope que ele tinha, para perder a credibilidade que ele tinha com o rei. E eles não encontraram nada porque Daniel era fiel. E o texto diz que eles então pedem ao rei que ele faça um decreto. Ó rei,
que durante tanto tempo não seja feito nenhuma petição a Deus algum, somente ao rei seja pedido algo. E o rei então disse, então será assim, seja então e se cumpra conforme a palavra do rei deve ser cumprida. E aí eles foram lá espiar, Daniel continuava orando do mesmo jeito, mesmo com pena de morte estabelecida, para quem fosse encontrado fazendo qualquer oração a qualquer Deus que existisse na fé de qualquer outra pessoa existente. Ele continuou orando, Meus irmãos, se hoje acontece de que se alguém for para a igreja vai ser preso, você acha que todo mundo que vai à igreja atualmente iria? Hein? E se, só preso, não é morto não, viu? Só preso, né? Certamente alguém que fosse, alguém ia dizer assim, que fanático, é o fanático, aquele irmão ali é fanático. Está vendo? Como é que pode? Olha, que na Bíblia isso já acontecia. E pessoas foram levadas para morrer porque continuaram buscando a Deus. Qual era o nome dele? Daniel. E ele foi encontrado orando como de costume. E então aqueles homens foram e falaram para o rei. E o rei disse... Irmãos, quando eu leio aquele texto, eu consigo ver o rei com tristeza, porque ele gostava de Daniel, o texto diz. E o rei ainda diz assim para Daniel, na hora que ele vai entrando na cova, né? Vai sendo posto. Daniel, que o Deus que você serve livre você. E ele falava com sinceridade. Tanto é que naquela noite, o texto dá a entender claramente que o rei estava incomodado, não conseguiu dormir. E ele vai até lá e fala com Daniel. Daniel. E então Daniel responde, vive para sempre, ó rei. Meus irmãos, eu fico pensando assim, né? Meu irmão, se fosse hoje um crente, dependendo do que seja, o caba já está xingando no outro dia, né? De rapaz, mas você me jogou nessa situação, né? A pessoa não consegue ver que por trás daquele rei tem um Deus todo-poderoso, é Ele que está ordenando. Que nem os pregadores, irmãos, dependendo do que o pregador diga, a pessoa já se aborrece na pregação. Eu aqui não ligo para isso, mas se eu ligasse, eu estava feio. Eu digo, rapaz, já viu, eu contei aqui já essa experiência de um pregador, que ele foi pregado na igreja, né? Ele foi pregado na igreja, aí levaram ele no gabinete, antes, para poder orientar o pregador do que ele podia e do que ele não podia falar. Aí começaram, eu digo, o senhor não pode falar sobre adultério, porque aqui na igreja tem um senhor que vem, ele é muito rico, e ele dá grandes ofertas aqui na igreja, e ele tem a esposa dele, mas ele tem também uma outra mulher e tal. Então aqui a gente não fala de adultério, para não chatear ele. Aí começaram, a falar, já pensou um negócio desse? Aí disseram, mas aqui não tem nenhum árabe, o senhor pode sentar a pancada em cima dos árabes, o senhor pode falar o que for, mas, irmão, depois de dizer uma lista para aquele pregador, aí deram um pouco para ele. Eu digo, que situação complicada, né? E aí, na história, conta lá que o pregador mandou ver a pregação mesmo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Certamente nunca mais convidaram ele, né? Porque ali não era uma igreja, né, irmãos? Ali tinha virado uma Sodoma, ali tinha virado uma cidade do pecado. Já lembra daquela, do livro O Peregrino? Quem não leu, irmãos, leia o livro Peregrino. Aliás, o filme é muito gostoso de assistir. Você pode assistir também, está na internet lá, esse filme, O Peregrino. E ele, quando sai da cidade, o nome da cidade era Cidade do Pecado. E ele sai da cidade para ir à procura da libertação daquele fardo. Então, meus irmãos, aquilo não era uma igreja mais, aquilo era um lugar de pecado. Então, aquele pregador mesmo assim foi adiante e falou em nome do Senhor e assim como tem que ser. Mas, quero deixar claro aos irmãos, existem coisas que Deus, retornando aqui, existem tempos, existem etapas, existem fases que nós passamos.
e que elas não poderão ser modificadas. E não existe maturidade sem sofrimento. Você sabia disso? Não existe maturidade sem choro. Por que é que a sociedade atual está difícil e piorando? Porque essa é a geração que procura evitar o sofrimento na vida dos filhos. Sofrimento que eu estou falando, eu também estou incluindo aí as frustrações. Veja bem, o garoto ou a garota chega na escola e diz, a professora não deixou fazer isso, mamãe. Aí o menino começa a chorar, ou a menina. No meu tempo, isso nem poderia ser dito, que já estava enrolado já ali. Mas hoje em dia, o cara chega em casa, o aluno, aí põe os pais contra o colégio, contra o professor. A autoridade é o garoto, é a garota, na visão do pai. E o menino, sabendo disso, chega com toda a autoridade e diz, não deixou, eu queria ir fazer isso na hora do recreio, não deixou. Aí a mamãe diz então, minha filha, amanhã eu vou no colégio, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Aí a criança, está ali se sentindo uma autoridade. Por quê? Porque meu filho chegou chorando em casa. Meus irmãos, eu me lembro de coisas que eu aprontava na rua, e eu me lembro que eu fui inventar de falar para minha mãe. Uma vez eu peguei umas boas borrachadas, ela com o que tinha na mão, me deu porque eu estava errado. Na hora eu não gostei, mas depois, quando cresci, eu me lembro daquela experiência, eu digo, rapaz, mas que aprontão, gente. E na hora a pessoa pode ficar com o que for, pode achar ruim, mas precisava de correção, era eu. E essa geração, ao invés de ouvir a correção, ouve papai e mamãe, você não, você está vacinado, você é crente, servo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, hein? Todo mundo abençoado, não? Pelo menos eu creio que você tem uma Bíblia em casa e você lê. Diga amém aí, meu irmão. Nem que seja pela fé, Aí, essa geração, ela tende a não alcançar a maturidade. Por quê? Porque faz parte do crescimento de uma pessoa na maturidade, ele querer algo e não poder fazer ou ter. E tem que lidar com isso. Quando que ele vai aprender a lidar com isso? Na infância. Então, às vezes que seu filho chegar chorando em casa, faz parte do ciclo da maturidade. Está chorando por quê? Porque eu queria sair antes do recreio. Mas pode? Não. Então, fica chorando aí e não vai sair em outro horário antes do recreio. Mas eu vou chorar a noite toda. Pegue 2 lençóis e vá para o seu quarto chorar a noite toda. Amém, irmãos? Como assim? Se você nessa hora tentar mudar o mundo para o seu filhinho não ficar chorando, bichinho, você está arrebentando essa criança. Por quê? Porque ele vai crescer, aí ele vai estar lá, grandão, 20 anos de idade, no trabalho, aí ele vai olhar para o patrão e vai dizer, eu queria, no meio do trabalho, eu queria agora uma vitamina, eu queria agora o Nescau, e o patrão esperando uma produção, e ele lá, olhando, eu queria o lanchinho feito por minha mãe. O que vai acontecer com esse garoto, irmãos? Hein? Ele vai ser mandado embora. Manda logo. E se eu estiver perto, eu vou dizer, mande logo, homem, mande logo. Vá na graça de Jesus. Que isso, pastor? Só está desejando... Não, irmão, porque se ele não teve maturidade quando era pequeno, não acumulou a maturidade, os pais não deixaram, os pais se esforçaram para ele não ficar maduro, ele vai aprender com a vida agora. E aprenda logo enquanto é solteiro, porque depois que for casado, coitada da moça. Irmãos, é claro que nós estamos falando dos homens. Os homens nós não temos pena. O homem é homem, né? O homem tem que aguentar mesmo. Não é não?
Se você tem dúvida, você é desse que vai dar vida boa para o menino. Isso não vai dar certo. Irmãos, coitado dos empresários. Coitado. Profissão perigo, empresário. Por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra qualificada para entender que você está vendendo sua mão de obra. Você tem que gerar, produzir para o patrão que está te pagando. E isso não é um favor, você tem que fazer com sorriso no rosto. Mas a impressão que dá é que o trabalho é uma extensão da casa de mamãe, da casa de vovó, com toda alegria aí. Irmãos, que bênção a vovó, o vovô, né? Que coisa boa. E eu digo para você, nós não temos isso, só quando eu viajo lá para o Acre, né? Tenho o meu pai, precisa ver a alegria do meu pai perto do meu filho, né? Que alegria, irmãos, que alegria do meu velho. Eu sei que isso é maravilhoso, mas eu estou dizendo para você, e pegando esse exemplo, que isso está gerando um problema. Essa pessoa, ao se converter, ela vai transferir um pouco disso para a comunhão com Deus. E não vai dar certo. Essa pessoa que não aprendeu que na vida a gente tem que lidar com sofrimento, e é normal, nem todo dia vai ser bonança, nem todo dia você vai pular da cama para trabalhar. Vai ter dia que você vai querer que a cama, então, é que pule e vá no seu lugar, né? E você fique. Mas a vida, ela é feita de guerreiros, de luta, de lutadores, de pessoas que passam por cima da preguiça, que pega a preguiça e esburra ela de vez em quando. Que conversa de preguiça que nada, está repreendido aqui. E a preguiça vai sair correndo, irmãos. Amém, irmãos? Eita, rapaz. Né, rapaz? Né? Então, eu estou dizendo isso para você. O que tem a ver com a pregação, pastor, hoje? Não estou entendendo nada. Meu irmão, estou eu aqui dizendo que glória a Deus, que Deus abençoe, que você esteja no processo de Neemias. Que aí esse sofrimento, essa luta que você está passando na sua família, parece que só chega notícia ruim. Veja bem, meu irmão, você tem orado e não está vendo nada acontecer. Talvez você está no processo de Daniel. Talvez você está no processo semelhante ao povo de Israel lá no Egito. Ou que Deus abençoe e você esteja no processo de Neemias. E no processo de Neemias, Deus vai encher o seu coração de tristeza por aquilo que aconteceu, as destruições, as situações complicadas. E aí eu quero deixar claro para você. O processo de Neemias, ele está a toda no Novo Testamento. Para o povo de Deus que tem o Espírito Santo dentro do coração, a presença de Deus está na liderança da sua vida. Se o Espírito de Deus lidera você, você vai ter essa percepção de Neemias. Como assim? Quando Neemias pergunta àqueles cidadãos de Israel que foram até as terras destruídas, ele toma a informação da realidade que estava. Ele então se senta e chora, mediante o que aconteceu, o que ele soube. Meus irmãos, nós estamos diante dessa realidade todos os dias. Domingo mesmo eu estava falando, quantos aqui ouviram ou assistiram o podcast que eu coloquei no grupo? Quantos aqui assistiram? Quantos aqui assistiram? Irmãos, misericórdia. Sério, aqui em cima um. Eu estou vendo vocês aí, rapaz. Alguém aí atrás aí, levanta a mão, fica em pé, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, né? Aqui embaixo, quem viu o podcast? Só o Rodrigo. Vem cá, de todo mundo. Você também? Você viu, não? O pastor deu tanto trabalho para fazer que não conseguiu ver. Né? Quem mais, irmão? Sério? Gente, tá lá no grupo, tá bom? Assista. Não, a Érica viu, não viu? Não viu não, né? Não, foi a Carla que viu. Aí eu confundi, de professora para professora, né? A Carla viu e falou lá comigo. Mas assim, assista lá, você vai entender o que eu estou falando. No podcast tem um garoto, agora já adulto,
e ele foi abençoado por uma professora, que deu uma palavra de autoridade num momento especial. E no podcast ele diz, já vitorioso, abençoado, pastor, professor de história, ele declara, até hoje aquela palavra daquela professora ecoa no meu coração, na minha vida. Irmãos, não tem como não vir as lágrimas ouvindo aquelas palavras. Aquela história, ele contando, aos 6 anos ele foi impactado com aquela palavra. 6 anos de idade, um choque de realidade ele teve. E marcou a vida dele. E ele passou a levar a sério a vida dele a partir dali. E qual foi a convocação do domingo à noite? Você tem uma pessoa dessa perto de você e Deus tem te levantado para dar uma palavra de autoridade que vai ecoar no coração dela e essa pessoa também vai dar certo para a glória de Deus. Quantos entenderam isso aí domingo à noite? Você entendeu essa mensagem. E eu convoquei você para somar com seu pastor nessa visão. Eu creio, irmãos, eu creio nisso. E aí, eu estou lendo agora aqui o texto de Neemias, que fala que Neemias chorou ao ver a destruição, a saber da destruição. E eu citei que esse choro, esse quebrantamento, era fruto de um levantar de Deus na vida de Neemias, porque Deus já sabia que ele iria levantar o povo, que ele iria reconstruir Jerusalém de novo. E eu acredito, irmãos, pela palavra do Senhor, que nós estamos nesse tempo de forma escancarada. Por quê? Porque nós estamos diante dos portões derribados, das muralhas quebradas, do templo destruído, um monte de gente desviado. Uma destruição por todos os lados. E o Espírito Santo dentro de nós. Só tem um jeito de você não sentir nada. Se você está frio espiritualmente, se você não sabe o que é sentir a presença de Deus há muito tempo ou nunca sentiu. Irmãos, se você quiser saber, e eu creio que você já deve ter feito essa pergunta, o que faz um pastor permanecer 17 anos no mesmo lugar? Eu digo a você que só pelo mover do Espírito. E o mover do Espírito é algo tremendo. Eu até comentava hoje com o Flávio, dizendo, Flávio, estou acompanhando lá uma igreja. Irmãos, tem uma igreja abençoadíssima lá nos Estados Unidos, que eles estão desde 2021 com louvor 24 horas no templo acontecendo. Faz 10 meses, basicamente, que eles estão 24 horas. Eu dei um jeito de acompanhar um pouco. Acompanhei ontem, grande parte, hoje à noite também, essa noite passou. Meu irmão, era 5 horas da manhã, estava lá o ministério, com aquela cara de sono, e eles se revezam, não sei de quantas em quantas horas. Eu já vi a troca de ministério já umas 3 vezes. E eles estão levantando adoração ao Senhor esse tempo todo. Está ao vivo direto, meu amigo. E aí eu vi essa passagem. Senta-se, hoje, por exemplo, sentou-se o rapaz do teclado e começou a levantar a adoração, enquanto os outros músicos saíam dos instrumentos e outros músicos chegavam para poder tomar assento, instrumentos e tal, e continuar durante algumas horas. E aí eu me lembro que, assim que eu coloquei ontem de manhã, aqui no gabinete, meus irmãos, eu não entendia nada do que eles estavam cantando. Mas eu fui cheio da presença de Deus, deu uma vontade de me ajoelhar e orar e buscar a presença do Senhor. Porque a presença de Deus, ela vem pela adoração, pela busca, pelo quebrantamento. E ali eles estavam adorando a Deus, invocando o nome do Senhor. E algo lindo, porque eles, eu vou até colocar no grupo do ministério. Não, vou colocar nos grupos da igreja logo. Né? Agora estou assim, agora vou comentando as coisas. Vou colocar para todo mundo. Meu irmão, tem momentos especialíssimos. E chega alguém, lê uma palavra e ora, enquanto o louvor vai sendo ministrado. Nós vivemos aqui essa realidade, quando a igreja Restaurando Vidas nos convidava, e o Ministério de Louvor, representado ali pelo Flávio, estava participando ali de um período de adoração. Por que eu estou citando isso? Eu estou dizendo para você, meu irmão, que sentir a presença de Deus é algo maravilhoso e que renova as nossas vidas.
renova as nossas vidas para continuar. Você está cansado, meu irmão? Só precisa de uma coisa, você só precisa da presença de Deus. E a presença de Deus vai impulsionar você para continuar. Você vai ter alegria para chamar o nome dos seus filhos, para dizer, meu filho, minha filha. Você vai ter vontade de abraçar sua esposa, seu marido, servir a Deus onde você estiver. Porque o que nos impulsiona é a presença de Deus que confirma a sua palavra. Eu quero convidar você à oração nessa hora, meu irmão, pedindo que Deus ministre sobre a sua vida, como Ele ministrou na vida de Neemias, e Ele levante você nesse tempo para fazer a diferença, como Neemias fez a diferença na sua nação e para todas as nações, porque o povo de Deus se levantou, o templo foi reconstruído, as muralhas foram restauradas, os portões foram refeitos. Eu creio que é para esse tempo que Deus tem nos chamado. Ele tem se revelado a nós. E eu recebo essa missão na minha vida. Fique de pé no seu lugar dizendo isso. Eu recebo essa missão de reconstruir. E reconstruir a partir de olhar para tudo isso e me entregar a Deus. E Deus restaurará o prazer de todas as coisas. Você vai olhar o mal e vai perceber a sensibilidade do que Deus quer fazer e quer mudar tudo isso em nome de Jesus. Eu sou prova disso, irmãos. Eu sou prova disso. Foram 2 amigos meus que se converteram. Eles só me convidaram para o culto, fizeram confirmar. Porque entre nós, na nossa amizade, se você dissesse assim, eu vou fazer, eu vou para tal lugar com você, pode crer que eu vou. Meu irmão, isso era uma lei entre nós, e os 2 ficaram. Confirma que tu vai. Eu não me esqueço disso. Confirma que você vai lá na igreja tal, conhecer lá, confirma. E eu confirmei, eu disse, eu vou. Eu vou. Irmãos, quando eu entrei, o que me marcou a minha vida era um culto jovem, era sábado. Sábado eu nunca estaria numa igreja, nunca, jamais. Naquele dia eu fui. E aí eu pedi para falar com um deles assim no canto. Eu digo, rapaz, o que acontece? Irmãos, eu era do mundo, meu irmão. Eu era louco, era doido. Pense num doido, multiplique, era eu. Olha a minha pergunta para esse meu irmão. Vem cá, onde é que está a bebida desse pessoal aí? Estou entendendo nada. Essas moças com sorriso, esse sorriso é de verdade. E que alegria é essa? Eles bebem alguma coisa escondido. Eu achava, irmãos, era doido, né? Eu só consegui entender sorriso no rosto com bebida. Eu tinha 16 anos. 16 anos, irmãos. E aí ele riu para mim. E eu queria saber que alegria era essa. Como assim esse pessoal? Eu nunca vi esse brilho no rosto. Era Jesus, irmãos. Eu nunca mais saí. Vai fazer 30 anos. Só foi um convite, nem pregaram. Nunca mais saí. Não me falaram que tinha culto domingo. Se falaram, eu não ouvi. Eu esperava a semana todinha pelo sábado. Eu queria sentir aquilo que eu sentia. Na hora do louvor, irmãos, eu sentia algo tremendo, algo profundo. E eu não queria que aquilo acabasse. Só que eu não falava para ninguém. Mas 3 semanas depois eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você não vai pregar para ninguém, você só vai convidar. Ninguém imaginava que estavam convidando alguém que seria um pastor. Aqueles 2 convidaram, um deles é pastor hoje. Aliás, aquela geração foi uma grande safra. Eu quero convidar você a retomar todas as coisas. Feche os teus olhos.
Se entregue a Deus agora. Senhor, vem com a tua presença. Aleluia. Vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença, ó Pai. Vem com teu bálsamo, Senhor, curando, restaurando, curando as feridas, curando as dores, retirando, Senhor, todo empecilho, tudo seja arrancado agora em nome de Jesus. Toda obra maligna, toda corrente, seja desfeita agora, as tuas mãos sejam livres, o teu coração seja liberado, a tua mente seja destravada. Tudo que era empecilho, que estava agora nos teus ouvidos, agora é destampado agora os teus ouvidos, para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Seja a unção do Espírito agora, renovando a sua vida. Você será renovado, palavra profética restaurada agora. A palavra de Deus fluirá através de ti, em nome de Jesus, aleluia. Os frutos do Espírito aparecerão novamente, o Espírito de Deus se moverá através da tua vida, em nome de Jesus. Será a palavra entregue, o Espírito de Deus ministrará o teu coração, palavra para entregar às pessoas. E é o Espírito de Deus que confirmará todas as coisas. E é tão somente para a obediência, em nome de Jesus. Seja assim agora, seja fluida a presença de Deus. Você que não conseguia buscar Deus na sua casa, eu quero declarar sobre a sua vida agora a autoridade, a unção do Espírito agora, fluindo agora. Quando você se ajoelhar, o mover do Espírito se fará onde você estiver, porque você é templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito é livre. Senhor, agora eu te peço, Senhor, o poder do Espírito liberado. Esta casa onde era opressa agora, seja livre agora esse lar. Os céus abertos agora, meu Deus. Meu Pai, mostra, Senhor, que o Senhor está movendo, agindo, que ainda que com lágrimas, mas o Senhor tem ordenado um anjo para caminhar ao lado desse teu servo, dessa tua serva. Abre a visão, Senhor, para contemplar o que o Senhor está fazendo. Meu Pai, eu te agradeço pelo teu mover, pela tua presença, pelo fluir da tua presença aqui nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos chamado para participar dessa festa, que é, Senhor, a tua obra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós oramos, Pai, declarando esta pessoa que está aqui hoje enferma, seja agora, do alto da cabeça à planta dos pés, seja curada agora. Todo problema nos ossos, toda enfermidade no corpo, seja agora arrancada a enfermidade agora. Seja os teus ossos restaurados, renovados, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja agora o poder do Espírito liberado agora. Seja sarado agora em nome de Jesus. Toda dor no corpo, seja onde estiver, do alto da cabeça até a planta dos pés, seja agora arrancada esta dor. Seja restaurado os joelhos, seja renovado agora em nome de Jesus. Seja para a glória do Deus vivo, para testemunho de que o Senhor é Deus e continua curando, sarando, realizando os seus milagres, em nome de Jesus. Amém e amém.